Então quer dizer que vocês acham que Bolsonaro não fez aliança com ninguém ou não tentou fazer aliança com ninguém? Então vamos lá, vamos a um artigo de João Filho para o The Intercept Brasil. Começa assim, com Bolsonaro dizendo assim: "Só não vamos fazer pacto com o diabo", afirmou Bolsonaro em julho, enquanto costurava uma aliança com o clã dos Barbalho no Pará. O candidato do PSL tentou se coligar com diversos partidos de direita, mas não teve sucesso. Apesar de vender a imagem de que não formou uma coalizão ampla por ser alérgico a conchavos, Bolsonaro não está isolado porque quer. Ele está isolado por incapacidade política. Mesmo estando muito bem colocado nas pesquisas, não teve habilidade para formar uma base de apoio fora do seu clubinho reacionário. Em um contexto de demonização da política, em que lamentavelmente as alianças políticas são confundidas com práticas criminosas, o isolamento de Bolsonaro vira virtude aos olhos dos eleitores mais incautos. Onyx Lorenzoni, coordenador da campanha, garante haver 110 deputados eleitos que apoiam a candidatura e que apoiariam um governo de Bolsonaro. Como em um programa de auditório, Lorenzoni exibiu para os jornalistas um envelope que conteria os nomes dos deputados, mas, claro, não revelou esses nomes. O fato é que o PRTB, do caricato Levi Fidelix, é o único partido que apoia a candidatura de Bolsonaro. Outro responsável pela articulação política de Bolsonaro é o advogado Gustavo Bebiano, um cara que até 10 anos atrás estava nos Estados Unidos lutando jiu-jitsu e trabalhando como sócio de um integrante da família Grace em uma academia. Apesar de ser um neófito na política, Bebiano foi escolhido para ser o presidente do PSL e um dos comandantes da campanha. Bebiano tem um perfil bastante similar ao do candidato e já está implantando no partido o jeito Bolsonaro de fazer política. Quando surgem divergências com apoiadores, Bebiano grita e os chama de viadinho. Muito religioso, Bebiano acredita piamente que Bolsonaro representa o bem na luta contra o mal. Assim como nós, ele também não sabe muito bem como foi parar na presidência do PSL. Ele diz assim: "Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu nunca me envolvi em política, não entendo nada de política, não tenho perfil político, sou um cara impaciente, não era para eu estar aqui, é inexplicável." Esse é o homem que está à frente de uma candidatura presidencial que lidera as pesquisas. O PSL é um partido essencialmente formado por militares da reserva e da ativa. 74 candidatos a deputado federal do partido se apresentam com patentes militares em seus nomes oficiais de campanha. 3 candidatos a governador e 3 a senador também aparecerão nas urnas com seus nomes acompanhados de cargos militares. Há muitos pastores também. Em comum, todos eles compartilham das mesmas obsessões: aborto, armas, homossexualidade, comunismo e crime. Não há nada muito além dessas esferas. Apesar de tantos militares, a campanha de Bolsonaro tem sido marcada não pela política e disciplina, mas pela bagunça. Isso ficou mais evidente após o ataque em Minas Gerais. Após a segunda cirurgia, Bolsonaro segue bastante debilitado e não poderá fazer campanha, inclusive no segundo turno. A ausência expôs ainda mais a fragilidade de suas alianças. O candidato a vice-presidente, o general Mourão, sem o aval de Bolsonaro e do partido, honrou seu DNA golpista e entrou com um pedido no TSE para poder participar dos debates em seu lugar. Aproveitou também para propor uma nova Constituição que não seja feita por uma Assembleia Constituinte, mas por notáveis, entre aspas, escolhidos sabe-se lá por quem. Tudo que cerca a candidatura da extrema-direita parece ser caricato. Pensamos alguns expoentes do bolsonarismo que disputarão as vagas no Congresso e que têm grandes chances de se elegerem. Traçaremos um mini perfil de cada um para termos ideia de quão surreal será a base de apoio de um governo Bolsonaro, que mais parece um circo de horrores. Joyce Hasselman ficou famosa por ter plagiado mais de 70 textos escritos por 42 jornalistas. Ela é candidata a deputada federal pelo partido de Bolsonaro. Depois que deixou a TV Veja, que é o canal do YouTube da revista Veja, onde era apresentadora, Joyce se tornou influenciadora digital das redes de direita e ativista bolsonarista das mais empolgadas.
Sem combinar com ninguém do PSL, a paranaense chegou a anunciar sua candidatura ao governo de São Paulo, o que foi negado prontamente pelo presidente do partido em São Paulo, que afirmou que ela atravessou o samba para querer aparecer. Nessa semana, Joyce causou novamente dentro do PSL. Gravou um vídeo em que diz ser a única candidata do PSL, além de Janaína Pascoal e Eduardo Bolsonaro, que é de fato apoiada por Jair. Seus correligionários ficaram revoltados. O candidato Alexandre Frota xingou muito no Twitter, além de chamá-la de biscate e ratazana que anda pelos bastidores. Afirmou que ela recebeu 100 mil do fundo eleitoral da direção nacional do partido. A jornalista pretende representar Frota criminalmente na justiça eleitoral. Esse é o nível do debate interno dentro do PSL. A candidatura de Joyce está sob júdice, já que o TRE de São Paulo indeferiu sua candidatura esta semana. A paranaense teria perdido o prazo para mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo. Magno Malta, do PR do Espírito Santo, o senador pastor, era o vice dos sonhos de Bolsonaro e quase topou o convite, mas preferiu, obviamente, garantir a sua vaga no Senado, onde ele está desde 2002. Sua principal bandeira na política, para não dizer a única, é o combate à pedofilia. Sempre foi um político fisiológico e chegou a prestar apoio aos governos Lula e Dilma. Foi indiciado por participar da máfia dos sanguessugas. Na semana passada, The Intercept Brasil revelou que o gabinete do senador comprava gasolina em apenas 2 postos, cujo dono é seu aliado político e já foi condenado por roubo. No intervalo do debate da Rede TV, o senador Magno Malta afirmou que o filho de Lula comprou uma lancha por 32 milhões de reais. Um famoso boato compartilhado em grupos de WhatsApp. Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, o ex-ator é candidato a deputado federal e chegou no PSL com a bênção de Bolsonaro, que chegou a convidá-lo publicamente para ser seu ministro da Cultura. Depois de ganhar fama nas novelas da Globo e antes de virar ativista político, Frota trabalhou como DJ, ator pornô, cantor de funk, modelo, comediante, jogador de futebol americano e por aí vai. Agora ele vai tentar a sorte na carreira política. A sua repentina tomada de consciência política se deu durante os protestos pelo impeachment de Dilma. Como líder dos revoltados online, grupo reacionário famoso por espalhar notícias falsas, fake news, chegou a ser recebido em Brasília pelo ministro da Educação de Temer, que quis ouvir as suas propostas para a área. Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul. Apesar de seu partido apoiar Alckmin, é um dos coordenadores de campanha de Bolsonaro. Sempre com um discurso moralizador, o gaúcho foi o relator das 10 medidas contra a corrupção e se tornou um aliado de Deltan Dallagnol, que é um dos autores da proposta feita pelo Ministério Público. Logo após a revelação do áudio que registrou a famosa conversa entre Temer e Joesley, Onyx bradou contra a elite política do país, dizendo que ela apodreceu, perdeu a credibilidade, perdeu o respeito do eleitor, da eleitora, do cidadão, do trabalhador. Um dia após essa declaração moralizadora, Onyx apareceu como recebedor de caixa 2 nos documentos apresentados pela JBS em sua delação. Depois que rodou bonito, o deputado se viu obrigado a admitir o crime. Continua usando, porém, o figurino de paladino da moral e dos bons costumes. Em julho desse ano, porém, o STF arquivou o inquérito que investigava o crime do qual Onyx é réu confesso. Major Olímpio, PSL de São Paulo, é um ex-policial militar que gosta de resolver as coisas no grito e, apesar de recentemente ter se consolidado como um quadro de direita ideológico, já foi do PDT e chegou a ser cogitado para ser candidato a vice-governador de São Paulo na chapa de Mercadante do PT. Em 2015, saiu do PT e se filiou ao PMB, Partido da Mulher Brasileira, mas ficou pouquíssimo tempo e logo pulou para o Solidariedade. Com a candidatura de Bolsonaro na praça, foi para o PSL e imediatamente virou presidente do partido em São Paulo. Quando Joyce Hasselmann atravessou o samba e se lançou candidato ao governo do estado, Major Olímpio não resolveu a questão internamente. Preferiu publicar um vídeo repudiando a colega de partido com um tom agressivo, afirmando que o PSL não era a casa da mãe Joana. Delegado Éder Mauro, do PSL do Pará, deputado federal mais votado pelo Pará na última eleição, que teve a Odebrecht como maior doadora de campanha. O delegado Éder Mauro vem fazendo campanha para Bolsonaro desde o ano passado, quando gastou 14 mil reais para espalhar 400 outdoors por Belém em sua homenagem.
Mauro já foi alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, arquivado por Gilmar Mendes por prática de tortura e é investigado por outros crimes, como extorsão e ameaça. É integrante da bancada da bala e também defende abertamente um golpe militar no país. Éder Mauro já se envolveu em confusões na Câmara e por muito pouco não trocou socos com o deputado Glauber Braga do PSOL do Rio de Janeiro durante uma audiência na Câmara no ano passado. Delegado Valdir, PSL de Goiânia, foi o deputado federal mais votado da história de Goiás. Eleito pelo PSDB, seu número de campanha era 4500 e o slogan era 45 é o calibre e 00 é da algema. O delegado pulou para o PR e logo em seguida foi para o PSL para ficar pertinho de Bolsonaro. E certa vez ele disse assim: tivemos uma presidente terrorista, um presidente sociólogo que defende a liberação da maconha. Agora chega, tá na hora de mudar e colocar um presidente disciplinador e que entenda de hierarquia. Capitão Augusto, do PR de São Paulo, é aquele deputado federal conhecido por desfilar com a farda militar pela Câmara. O policial tentou fundar o Partido Militar Brasileiro, mas não conseguiu o número de assinaturas necessárias. Seu desejo era que o número da nova legenda fosse 38, por causa do famoso 38ão, revólver mais usado pelas corporações militares, ou 64, em homenagem à nossa, como eles dizem, a nossa Revolução Democrática. Com atuação parlamentar irrelevante, o capitão apresentou nesse ano um inacreditável projeto de lei que obriga árbitros de futebol e seus auxiliares a declararem por escrito o time para o qual torcem. Dessa forma, eles seriam impedidos de apitar os jogos dos times de seu coração. Luiz Felipe de Orleans Bragança, do PSL de São Paulo, é o descendente de Dom Pedro, o príncipe do Brasil, saiu do Novo e se filiou ao PSL para poder apoiar Bolsonaro. Para ele, o verdadeiro golpe militar do Brasil se deu com a proclamação da República em 1879 e não em 1964. O príncipe sempre foi muito amigo do MBL e é autor do livro cujo título é involuntariamente irônico. O título do livro dele é Por que o Brasil é um país atrasado? A turma de Bolsonaro não é apenas conservadora e reacionária, são extremistas amalucados, movidos por fanatismo religioso, boatos de WhatsApp ou qualquer coisa que lhes dê na telha. Assim como Bolsonaro, são saudosos do regime militar, mas jamais prestaram nenhum serviço relevante ao país em seus mandatos que foram concedidos democraticamente pelo povo. Entre pastores, delegados, majores, capitães e um príncipe, todos ali têm um quesinho de Cabo Daciolo. Porque, como disse Ciro Gomes em um dos debates, a democracia é uma delícia, uma beleza, mas tem certos custos.